9h01, a gente volta aqui com o TV Mar News. Olha, gente, os números do uso desenfreado do patrimônio natural do planeta, a partir da lógica de produzir, consumir e descartar, tem aumentado de forma significativa. A produção, inclusive, de lixo domiciliar aumentou 10% em 2020, graças ao isolamento social. E para a Organização das Nações Unidas, a ONU e o Banco Mundial, se o ritmo atual se mantiver, em 2050 nós produziremos 2,2 bilhões de toneladas de lixo por ano no mundo, o que deve provocar altos custos ambientais. A gente conversa sobre esse assunto agora com Vinícius Saraceni, ele que é coordenador do Movimento Circular, e conversa com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia para você, Vinícius. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News, através das nossas redes sociais, através do mundo digital, né? Vinícius, o que a gente deve... São números, de fato, muito preocupantes, né? 2050, imagina só, 2,2 bilhões de toneladas de lixo por ano. É, de fato, um descontrole da população. O que a gente deve fazer? O que está faltando ser feito para que a gente possa, de fato, ser responsável com os resíduos que a gente produz? Bom dia a todos. Primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês nessa manhã. A sua pergunta é excelente e traz uma reflexão para toda a sociedade, né, sobre os padrões de consumo, né? O que nós temos atualmente é uma economia que só se preocupa, né, no consumo, mas nunca se preocupou, né, na quantidade de recursos que estão sendo extraídos do planeta numa ponta e o que deve ser feito com o que sobra desse consumo, o descarte dos resíduos, né? Então, quando você compra um produto, uma embalagem, quando tem uma sobra de alimento, o que é feito com ela. Ou seja, a gente tem aí resíduos que são sólidos, né, e que são aí materiais nobres como plástico, alumínio, vidro, ferro, papel, papelão. E temos também os recursos que são orgânicos, né, sobras de alimento e etc. Então, tudo isso, historicamente, o nosso padrão de consumo está em não saber, né, não se preocupar com o que fazer depois com isso. Então, o que acontece é tudo ir para o lixão. E tem muito dinheiro, né, em tudo isso que está sendo jogado fora no lixão. Tem muito recurso nobre que precisa ser agora, nesse novo mundo que a gente precisa construir para poder sair dessa encruzilhada ambiental, o que é a chamada economia circular, né, que é um novo princípio que vem há alguns anos já sendo trabalhado, uma nova forma de entender e de organizar a sociedade de consumo, propõe que fabricantes se preocupam em produzir materiais e produtos, né, com embalagens que possam ser recicláveis. O consumidor, ele tem que se tornar consciente do seu papel nessa história, de buscar produtos que sejam mais, né, embalagens que tenham maior capacidade de reciclabilidade. Ele deve consumir e ele deve também se preocupar com o que acontece depois do consumo. O que acontece com essa embalagem? E o poder público precisa estar pronto para realmente poder fazer uma coleta adequada, né, desse material, já separado, com uma coleta seletiva, e também ter uma cadeia pós-consumo, que chama, que é o quê? O que fazer com essa embalagem? Ela precisa voltar para a indústria para se tornar um novo produto, uma nova embalagem. Enfim, a economia circular tem a utopia de construção de um mundo sem lixo, né? E que é aí que está o movimento circular. A gente vem apoiando, né, essa transição de um mundo, né, que tem uma chamada economia linear para uma economia circular. Vinícius, então, quando a gente fala sobre sustentabilidade do nosso planeta, o passo a passo, então, seria exatamente esse que você nos passou? Ele passa por esses princípios, né? Ele é um pouco mais complexo, mas o principal, se a gente olhar de longe, o princípio da economia circular está nisso, né? Em reduzir ao máximo o consumo de extração de novos recursos do planeta, reutilização do que já foi extraído e vem sendo consumido, né? E parte desses dois princípios. E ter aí um consumo mais consciente possível para a gente consumir exatamente o que precisa e não mais do que precisa. Vinícius, por que a gente ainda
olha para o nosso lixo como se fosse um problema que não é nosso? E por que é tão importante a gente tomar a consciência disso? Olha, essa pergunta é ótima e passa por um princípio, né, que o lixo é considerado, né, pela turma do design como um erro de design, né, como um erro de projeto. O lixo, por princípio, não deveria existir. O lixo ele deveria ser sempre visto como recurso. Tudo que está sendo jogado no lixo, ele deveria ser pensado, né, numa ótica de que aquilo é recurso e aquilo pode virar uma outra coisa, de forma circular, né? Então, o que basicamente o movimento circular também vem tendo como causa é levar essa conscientização para toda a sociedade, para gestores públicos, para a população em geral, para as empresas, para as entidades setoriais, para que todo mundo entenda qual é o seu papel nessa história. E é importante quando você diz, né, para que todo mundo entenda qual é o seu papel, porque de fato todo mundo tem um papel, né, nessa história toda, desde a da criança ao adulto, desde a pessoa física à pessoa jurídica também, né? Então, quais são as ações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que podem de fato também fazer a diferença? Olha, tem algumas coisas que já estão na nossa mão. Eu acho que vale trazer também para a mesa a discussão de que a economia circular, né, ela não é uma mágica e ela não está querendo reinventar muito a roda, né? Ela, no fundo, articula uma série de princípios e conceitos que nós já temos, né, já sendo trabalhados há bastante tempo. Ele vem pela educação ambiental e sustentabilidade. Mas a economia circular não é apenas uma nova palavra para tudo isso. Ela inclui esses princípios, mas ela tem uma visão mais ampla sobre essa mudança. No nosso cotidiano, então, por exemplo, quem está em casa, na hora de consumir, poxa, produtos que eu consigo comprar na quantidade adequada, ou seja, que não tem a possibilidade de estragar, ou seja, porções adequadas para o nosso consumo. Se a gente tem produtos que nós consumimos bastante, poxa, será que eu não tenho uma embalagem maior que eu já consiga comprar de uma vez um pouco mais e assim eu utilize menos embalagem? Será que não vale a pena, às vezes, o que for possível comprar a granel, eu possa vir a comprar a granel? Ao mesmo tempo, tem embalagens que são feitas e são especiais para que os alimentos durem mais e não estraguem, né? Então, tem alimentos que vale a pena comprar numa embalagem, vamos chamar assim, com uma boa tecnologia, para que aquele alimento não estrague na prateleira, não estrague em casa. Né? Então, na hora de comprar, nós temos alguns cuidados, né, que devem ser tomados. Na hora de consumir, é isso, né, ou seja, evitar desperdício. E na hora de descartar, eu acho que aí é o ponto central sobre o nosso papel também, né, dentro de casa, é entender o que vai acontecer com aquele material. Ou seja, supondo que eu já estou separando os materiais em casa, estou separando o que é material seco, né? Plástico, papel, alumínio, vidro e etc. Seco. E eu tenho, né, os materiais compostáveis aí, que é aquele lixinho que geralmente fica na pia, né, com o resto de casca de fruta e etc. A hora que eu separei tudo isso, eu preciso buscar entender para onde que vai esse lixo, né? É entender que a nossa responsabilidade não termina, né, na hora que eu estou descartando. Se eu moro num prédio, num condomínio, perguntar para o zelador, perguntar para o síndico, para quem for responsável, para onde que vai esse material? Será que a gente tem já uma parceria com uma cooperativa de catadores, que, aliás, é um elo importantíssimo dessa cadeia no Brasil, né? Nós temos aí mais de 1.200.000 catadores no Brasil. É um trabalho de formiguinha e que são responsáveis por quase a totalidade do que é reciclado no Brasil. Então, será que a gente está conseguindo também gerar renda para essas pessoas? Será que a gente está conseguindo fazer com que esse elo da cadeia também se beneficie nessa distribuição, nessa geração de riqueza que o antigo lixo, o novo recurso, é capaz de proporcionar? Então, são essas perguntas que a gente pode fazer de uma forma muito simples com a vida que nós já temos. Exatamente. Não tem desculpa, então, para cada um não fazer o seu dever de casa, não é isso, Vinícius? Vinícius, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade, tá bom?
Então tá bom, eu queria agradecer e deixar um recadinho, se for possível, para quem está nos ouvindo e queira saber mais sobre economia circular. A gente acabou de lançar um curso aberto, livre, gratuito, não precisa pagar nada para participar. E está no Academy, com y.movimentocircular.io. Entra lá, se inscreve e aprenda tudo de como ser um agente de transformação para esse novo mundo que precisa se constituir. Muito obrigado. Exatamente. Muito obrigada mais uma vez. E, gente, a gente agora vem com o Viderlan Araújo, que traz informações de um acidente que aconteceu lá na região da Serraria. Viderlan, bom dia para você. Como é que está a situação por aí? Olha, Porlane Santos, apesar de tudo, graças a Deus, né, pela proporção e pelas imagens que nós estamos mostrando neste exato momento, somente danos materiais. Alguma pessoa, né, ferida que foi encaminhada também para o Hospital Geral, mas esse grave acidente ocorrido por volta das 7h30 da manhã aqui na Avenida Menino Marcelo, na Serraria, provocou também um enorme congestionamento em várias vias da capital alagoana. A colisão aconteceu por volta das 7h30 e, conforme informações responsáveis passadas pelas pessoas que, quando nós chegávamos aqui no local, 2 feridos já foram encaminhados para o Hospital Geral do Estado e dentro dessa linha onde se fala na colisão, esse veículo, né, de transporte intermunicipal na linha Flecheiras-Maceió, número 147, teria batido nesse gelo baiano e invadiu exatamente a contramão e foi de encontro com 3 veículos, tá? O Chico está mostrando exatamente o ônibus, mas aqui tem esse veículo Celta, da cor preta, que está por aqui. Essa motocicleta está aqui exatamente, praticamente embaixo desse veículo Celta, né, da placa NOH 0368, e também esse outro veículo com mais 2 motocicletas, ou seja, no total, a colisão com 3 motocicletas e 2 carros particulares, né? Tudo isso promovido por conta de, segundo informações, quando o ônibus complementar, ele vinha do sentido início da Avenida Menino Marcelo para a Via Expressa, acabou invadindo a contramão porque bateu no gelo baiano. E o Chico Nogueira está mostrando exatamente imagens para quem está em casa ter a proporção desse acidente. Por aqui o pessoal da SMTT já faz aqui pelo menos a organização do trânsito, a água espalhada aqui pelo local também para evitar, o Corpo de Bombeiros acabou de sair daqui também para evitar qualquer tipo, por conta do combustível espalhado na pista. A moto aqui por trás, essa moto também, uma Honda 160, da placa QWL 2339, por trás aqui desse veículo Captur da Renault e também essa outra motocicleta, né, com a placa ORH 1253. O pessoal da Polícia Militar por aqui também fazendo toda a segurança. E é claro, Porlane, que existe também, nós estamos aqui com muita gente, né, muita gente mesmo, né, curiosos aqui, mas dentro do processo, 2 feridos encaminhados ao Hospital Geral do Estado e no mais, danos materiais. Quando todo o veículo está por aqui conversando com o pessoal da SMTT, conversar aqui. Amigo, tudo bem com você? Me conta, apesar de tudo, danos materiais. O pessoal da SMTT está ouvindo aqui, eu vou atrapalhar o trabalho do pessoal, não. Irmão, o senhor vinha no volante desse Celta, veio? Ele vinha dirigindo. Como foi o susto? Você vinha de passageiro, né? Como foi? Foi, antes vinha normal e de repente nós se deparamos com a van passando ao contrário e a gente pegou o primeiro carro e de repente pegou a gente também e mais 3 motoqueiros. Um susto, né? Enorme. Muito forte. Por volta das 7h30 da manhã. Por isso. Volta das 7h30 da manhã. E o susto maior porque através da pancada o motoqueiro ficou embaixo do carro e a gente arrastou ele mais ou menos uns 7 metros. Né? Entendeu? A pessoa que tinha passado por cima do motor. Exato. Passamos, a gente arrastou ele até o canteiro aqui e graças a Deus nós tivemos força de levantar o carro e tirar ele de baixo, né? E aí para você ver, o capacete já está embaixo aí do carro. Pois é, uma situação realmente muito complicada. Muito obrigado, meu amigo. Realmente tem que ter muita perícia, né, moço? O senhor estava aqui no volante, né? Ah, no volante foi. O negócio foi rápido demais, que a gente nem... Já tentou escapar pelo posicionamento do seu carro, deu para perceber que você buscou o acostamento. Puxar o acostamento, mas não deu, teve jeito não. O cara foi muito forte, o carro rodou. Aí pegou o motoqueiro que vinha na minha frente, o outro que vinha atrás bateu, e aí aconteceu essa... O que é que o senhor lembra, por exemplo, da hora do acidente? O ônibus bateu no gelo baiano, chegou a ver alguma coisa desse tipo? O ônibus atravessou a outra pista ali com a contramão, pegou o gelo baiano e estourou os 2 pneus. Aí esse carro ia passando, esse carro branco ia passando, ele pegou de frente, esse carro rodou e pegou o meu carro aí, que ia passando na hora. Entendi.
e derrubou 3 motoqueiros. Levou 3, né? Por sorte, só a questão mesmo dos bens materiais e tem alguns feridos, 2 pessoas encaminhadas ao Hospital Geral. O meu medo foi o rapaz que ficou embaixo do carro, né? Que eu pensava que ele tinha matado o rapaz. Já pensou uma situação como essa, um cidadão de bem ter que colocar a cabeça no travesseiro de noite com essa sensação de culpa, né? É muito grave mesmo. Mas graças a Deus eu acredito que essa situação... Muito obrigado, viu, meu amigo, pela seu depoimento. Sei que também nesse momento a cabeça do cidadão não fica muito boa para poder estar concedendo entrevista falando sobre algumas coisas. Mas, Porlane, observe que os agentes da SMTT por aqui também promovendo toda a organização do trânsito. Chico, vamos mostrar aqui rapidamente. Eu sei que você está com uma limitação muito grande. Vamos mostrar rapidamente o Gelo Baiano aqui, como foi ali. Está tudo destruído, o Gelo Baiano. Pedir para o nosso Chico Nogueira mostrar aqui rapidinho. A situação do pneu que o Chico já mostrou. Olha aqui. Os dois, né, aqui, né? Essa chapa de ferro, por exemplo, que promove a segurança, né? E aqui é o local, né? Observa. A barra de concreto aí, toda exposta praticamente, né? O concreto do Gelo Baiano, por conta dessa passagem do ônibus, né? Para a contramão, às 7h30 da manhã aqui na Avenida Menino Marcelo. Para os veículos que vinham da Via Expressa com sentido à região central aqui da capital alagoana, eles foram surpreendidos com essa situação. Então, 2 carros, um Celta e uma Captur e 3 motocicletas. Os 2 motociclistas encaminhados ao Hospital Geral do Estado, enquanto o pessoal da SMTT promove a organização do trânsito. Chico, essa é a situação, Porlane, essa é a situação do momento, não é? Aqui na Avenida Menino Marcelo, onde nós estamos mostrando esse acidente que provocou um grande congestionamento na manhã de hoje, aqui na parte alta de Maceió, onde eu, ao lado do Chico Nogueira, estamos trazendo todas as informações. E para fechar essa minha participação, só ouvindo o pessoal da SMTT aqui rapidinho, para a gente fechar aqui rapidinho o trabalho dos amigos de imprensa, para ouvir o pessoal da SMTT aqui também. Vamos ouvir aqui rapidinho. Certo? E um dos motoristas do veículo, no caso dessa Captur, certo? Os demais receberam o atendimento aqui em local mesmo. Nossas equipes elas estão realizando os desvios, né, lá na Justiça Federal, já que o maior fluxo é descendo sentido Barro Duro, certo? E até o momento que temos de informação é isso. O que mais chamou a atenção da SMTT nesse acidente? Veja bem, realmente é uma questão de acidente, né? Foi um caso imprevisível, né? Foi uma manobra que ocasionou isso tudo. A gente não tem como prever, infelizmente, né? Estamos na rua, estamos expostos a esse tipo de situação, né? Rezamos para que não aconteça, mas infelizmente fatos como esse acontecem, né? Infelizmente, né? Tudo bem, bom dia. A respeito de tudo, a SMTT é importante, Fontes, nesse tipo de trabalho, quando se dá um direcionamento para a população. Vamos falar um pouquinho dessas vias alternativas. Qual foi a estratégia que a SMTT adotou de cara para poder tentar controlar o trânsito diante da gravidade desse acidente? Logo aqui na Justiça Federal, a gente consegue realizar um desvio, certo? Que na Menino Marcelo tem uma via paralela aqui, né? A gente tem até estabelecimentos aqui um pouco conhecidos. Então, o desvio o mais próximo, certo, e que vai causar menos transtorno, é justamente aquele feito ali em frente à Justiça Federal. Agora, a respeito da chegada de vocês, da SMTT, chegou a ter uma conversa com o motorista do ônibus? Como é que, por exemplo, foi a movimentação quando vocês chegaram aqui? O nosso papel é coletar os dados, certo, do acidente, e nós vamos confeccionar o boletim de acidentes, que é um documento oficial que futuramente as partes vão precisar provavelmente para poder sanar a questão de culpabilidade, esse tipo de coisa, né? Mas, assim, de informações é isso, né? O nosso papel é isso, é colher as informações, nome de condutor, né? Como é que se deu o fato, esse tipo de coisa. Ninguém, por exemplo, aparentemente, isso é muito prematuro falar, com indício de embriaguez, nada desse tipo? Não, né? De forma alguma. Por enquanto não teve nada disso, nenhuma queixa, nem nada com relação a isso. Pelos esclarecimentos. Pois é, Porlane, estamos aqui ao vivo neste exato momento na programação da TV Mar Canal 525, mostrando esse acidente na parte alta de Maceió. Agora está sendo aguardada a chegada, por exemplo, do guincho para a retirada, depois, claro, da participação de todo o procedimento da perícia para poder avaliar a gravidade e como foi provocado esse acidente. Mas os registros já passados para o nosso telespectador são exatamente esses. Em forma geral, 2 veículos mais 3 motocicletas com 2 feridos sendo encaminhados ao Hospital Geral do Estado, e nós estamos aqui na Avenida Menino Marcelo, ao vivo, com exclusividade para o programa TV Mar News, trazendo todas as informações. Por sorte, só bens materiais ao lado do Chico Nogueira. Volto com você nos estúdios. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. Gente, é necessário todo cuidado. É pouco quando a gente fala de trânsito, né? Graças a Deus, ninguém teve problemas, além de problemas materiais, né?
mas poderia alguém sim ter morrido nesse acidente. Graças a Deus isso não aconteceu. É preciso atenção redobrada. A gente vai agora para um rápido intervalo, rapidinho mesmo. Daqui a pouco a gente volta com o nosso quadro Penal News.